E aí galera, tamo aí para mais um vídeo, review do capítulo 219 de Boku no Hero. Não se esquece, deixa o like, quem não é inscrito, se inscreve no canal e vambora pro review. Antes de falar do review, achei que tinha algum bicho aqui. Antes de falar do review, duas coisas. Primeiro, não pude ler o capítulo antes, então por isso está saindo um pouco atrasado, mas acabei aproveitando, já que eu não pude ler antes, eu li no Manga Plus, que é o aplicativo lá da Shonen Jump, né, que criou justamente para fazer a publicação digital. Infelizmente, por enquanto, só tem em japonês, já tem em inglês e espanhol e só lança nas segundas-feiras, que seria o dia oficial que a Shonen Jump lança também nas bancas lá no Japão e, enfim, nos outros países que também lançam. Então aproveitei para ler nesse aplicativo para ter uma tradução melhorada e realmente tem algumas coisas aí com a fansub, com a fanscan que eu costumo ler, que é a Manga Stream. Realmente tem algumas diferenças que fizeram diferença, por mais que fossem detalhes, vai acumulando e acaba fazendo uma diferença no fim das contas considerável. E segunda coisa, sobre o título que eu coloquei no review do capítulo passado, algumas pessoas ficaram meio perdidas, mas eu queria só aproveitar para explicar aqui em vídeo. Eu respondi as pessoas que ficaram em dúvida sobre o título, mas aproveitando aqui, porque eu coloquei o título Novo Vilão da Extrema-Direita Armamentista, e talvez algumas pessoas tenham levado mais a sério do que deviam, porque eu só utilizei, um meme que geralmente usam, que é o novo símbolo da extrema-direita, sabe? Tipo, para qualquer coisa que alguém simpatize ou fale a favor da direita. Então acabei aproveitando por conta disso, já que o ponto central, o objetivo central desse novo vilão é justamente a liberação dos superpoderes. Então a gente faz associação com as armas da vida real, então aproveitei para colocar dessa forma só para ficar mais chamativo. Mas claro que a gente não entende completamente o personagem assim, então já aproveitando para iniciar o review desse capítulo falando dele e aprofundando mais a discussão sobre ele, tem algumas coisas que realmente a gente não entende por completo. Algumas pessoas disseram que ele até pode ser mesmo um anarquista e que uma provável referência desse personagem muito provavelmente faz sentido sim, que é um dos, eu não sei se é um herói da DC, não, na verdade ele é um anti-herói, na verdade, né, pelo que eu li rapidamente na Wikipédia do personagem, qual é o nome do filho da puta? Rorschach. Se eu errei a pronúncia, é o de menos, o que importa é esse maluco aí, principalmente pela fisionomia, à primeira vista, né, pelas manchas, né, que carregam como referência o próprio teste de Rorschach, que é aquele teste tal, que você vê nessa imagem, né? Nessas imagens meio abstratas. E pelo que a gente viu nesse novo vilão, ele também tem esses símbolos, né? Essas manchas no rosto, né? Não 100% do tempo, mas elas aparecem, então pode ser que seja uma referência, e pela provável referência ser um anarquista e também ser de certa forma um justiceiro e ir contra o crime organizado, que é o que esse personagem faz, que é o que esse novo vilão faz, ele tá indo contra a Liga dos Vilões também, então faz sentido ser uma provável referência a esse personagem, uma provável inspiração para esse personagem. Além, obviamente, do Coringa, que até puxaram uma cena onde o Coringa ele tá discursando, tá falando, e parece muito esse vilão no capítulo passado. Nesse capítulo, tivemos o Bakugou e o Todoroki ele lutando contra uns vilões lá, né? Assim como a gente tinha visto no capítulo passado, lutando contra uns vilões aleatórios. A gente tem até bastante cena, bastante quadro, bastante página dessa luta nesse capítulo. Não sei se foi tão essencial assim, porque o principal deles até tinha um poderzinho maneiro, mas eu não sei se era tão essencial assim, não sei se esse vilão mesmo ele vai ter alguma participação maior, principalmente com esse desenrolar todo que está sendo feito com esse novo vilão. Talvez haja uma possibilidade, já que ele é todo arquitetônico, né, de querer bolar, né, essa foi a primeira fala dele, né, caraca, mó vacilo, tava aqui planejando a porra toda, tantos meses, tanta coisa que eu planejei pra ser estragado, como se fosse realmente o Scooby-Doo, sabe? Os vilões do Scooby-Doo falando, se não fosse esses moleques enxeridos, falando tipo isso. Só que o Bakugou na mesma hora fala tipo, mano, vai arrumar um emprego, seu otário, vai arrumar um emprego. E esse vilão ele tem um poder de carbonatação. Quando entram em química, por mim, pode botar qualquer coisa. Pode botar qualquer coisa, porque eu não vou entender mesmo. Eu não vou entender, então tá, eu vou aceitar, mesmo que nem faça sentido, mesmo que seja contraditório. Assim, cara, o lance da técnica do Todoroki, sinceramente, o que diabos foi aquilo? Porque a carbonatação, ela, pelo que eu pesquisei, por definição,
ela seria o fato de você colocar dióxido de carbono nas coisas, né? Você transformar em carbonato as coisas. Ou seja, você pode colocar na água e a água ficar com gás. E ser feito isso com refrigerante também. E basicamente o poder dele é esse, ele consegue colocar carbono nas coisas, dióxido de carbono nas coisas, e ele aparenta fazer isso com água, com aquele dispositivo que ele estava usando na mão. Ele aparenta fazer isso com água e ele até influencia no poder do Todoroki, já que ele é congelado pelo poder do Todoroki, mas mesmo assim ele consegue fazer esse processo químico e assim derreter a água. Só que aí o Todoroki ele usa uma técnica chamada Flash Freeze Heat Wave. Pelo menos no inglês tá assim, né? O Flash Freeze, vamos colocar aqui porque, mano, ele usa o poder de gelo e o poder de fogo ao mesmo tempo. O Flash Freeze, por definição, significa você congelar rapidamente para que o material congelado, aquilo que for congelado, não fique com cristais de gelo, né? Isso é uma técnica utilizada para, tipo assim, congelar tipo, a menos 40, a parada congelar quase que imediatamente. Beleza. Só que o Heat Wave, que é tipo, basicamente onda de calor, o que uma coisa ajuda a outra? É isso que eu fiquei meio perdido. Tipo, alguém, por favor, que tenha um mínimo de conhecimento de química a mais que eu, e mais um mínimo de um neurônio a mais que eu, por favor, explique isso. E usando essa técnica, ele fala que a água carbonizada aquecida, ela vai deixar de ser carbonizada. Acho que foi isso. Acho que foi isso. Minha área não é química, então vou pular essa parte. Pra mim tá lindo, ótimo. Depois o vilão novo aparece e ele sequestra o Giran. O Giran, que era o cara que fazia meio que a ponte, né? Ele tinha como cliente a Liga dos Vilões e meio que fornecia não só itens, mas também apresentava novos candidatos a prováveis novos integrantes para a Liga dos Vilões, assim como fez com a Toga e com o Dabi. E ele é surrado e sequestrado. Só que mesmo assim é corajoso, cara. Mesmo assim ele não entrega as informações que esse vilão quer. Show. Só que logo depois a gente pula para, no caso, um pequeno flashbackzinho, né, de algum tempo atrás, algumas semanas atrás, se eu não me engano foi colocado, algumas semanas atrás, daquele cara gigantão, o Gigantomachia, que já tinha aparecido outra vez também. E nesse capítulo ele é mostrado lutando contra a Liga dos Vilões. Isso é muito estranho, porque ele foi apresentado da última vez como alguém extremamente fiel ao All For One. E nesse capítulo ele fica, não, porque o All For One se lamentando mesmo pelo fato de muito provavelmente o All For One ter sido preso, ter sido derrotado e preso. Só que aí, pula pra lógica dele tá surrando a Liga dos Vilões. Talvez ele só esteja descontando a frustração dele. Talvez ele só esteja, até o pessoal tá acostando que talvez ele esteja treinando, o que eu acho menos provável, ou talvez ele também esteja virando a casaca. É também a outra possibilidade que eu vejo. Mas a primeira até que faz algum sentido, só pra dar um hype maior no personagem, tipo, ele foi apresentado como extremamente fiel ao All For One, então faz sentido ele ainda ser fiel ao cara. Ele se lamentou pelo All For One nesse capítulo, então acredito na primeira possibilidade, que ele simplesmente tá descontando a frustração dele. E o Shigaraki, ele tá tipo, ai meu Deus do céu, esse cara não se controla, tipo, vou ter que parar ele, vou ter que fazer alguma coisa. Meus subordinados são uns merdas, não fazem nada contra ele. Mas vamos ver qual vai ser o desenrolar disso tudo. O que vocês acham que vai acontecer? Deixa aí nos comentários. De qualquer forma, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar reviews semanais de Boku no Hero, tanto do mangá quanto do anime, quando voltar a ser lançado. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!